qualquer lugar. Em multiplataformas. Você vê TV Grande ABC, o seu canal regional para todo o planeta. Suas perguntas aí através do Facebook, ou você pode também contatar o WhatsApp daqui do canal. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, como todos, obviamente. Nós vamos falar sobre o livro A Conspiração Anunnaki, Olho de Horus. E a pauta fala sobre deuses do Antigo Egito, ETs ou humanos. Estamos aqui com a Anabel Sampaio, escritora, egiptóloga e muito mais. Tudo bem, Anabel? Olá, Anabel. Bem-vinda ao Enigmas. Honra é nossa, né? Gratidão. Estar novamente aqui é um prazer. O prazer é todo nosso, até porque você compartilha, né, afetuosamente, todo esse conhecimento, né? E essa bagagem que você traz. Sim, eu faço o pra gente. possível, eu trouxe várias informações hoje aqui. E eu tenho uma preocupação, né, com o embasamento científico, com tudo isso. É um prazer estar aqui. A honra é tenho que toda nossa, agradecer. porque uma pessoa do nível da Anabel é sempre uma honra Obrigada. enorme receber, né, Kátia? E o tema é um tema que realmente atrai muitas pessoas sobre o Egito. Então, nós vamos te fazer muitas perguntas, hein? Estou aqui Anabel, para vamos- responder, na Não medida vamos do perder possível. tempo, né? Tá Vamos lá. bem. Sabemos que o Antigo Egito possuía conhecimento supra-humano, certo? Houve interferência dos ETs no Antigo Egito? Com certeza. Então, é uma resposta que eu acho que merece não só uma ênfase histórica, como também da lógica, né? Sobre a presença dos extraterrestres no Antigo Egito, nós temos no Templo de Édipo uma parede com hierógrafos dizendo que os filhos do fogo foram os primeiros colonizadores do Antigo Egito. E eles vieram de uma estrela do oeste, tá? Foram chamados de filhos do fogo ou neteros. E Maneton e Heródoto foram historiadores do século III a.C. Eles falaram que em 11.340 gerações, né, anos de Antigo Egito, apenas 341 gerações não foram governadas por deuses. Então você vê que quem começou, né, toda aquela sabedoria do Antigo Egito eram realmente pessoas, seres que vieram das estrelas. E eu assim, e tem uma coisa assim que eu gostaria de falar. Sim. Eu não acho que só o fato histórico, acho que essa pergunta merece muito mais, né? Nós temos comprovações no Antigo Egito que realmente vieram seres, né, supra-humanos. No Templo de Combo, temos ali um Stargate. Eu vou dar só esse exemplo, tá? Entre a estátua de Horus e a de Sobek, tem um Stargate, tem um fenômeno que ocorre ali que se chama lente gravitacional. É alguma coisa que já foi comprovada pela teoria da relatividade, foi comprovado pela teoria, pelo princípio de propulsão, tá, de campos magnéticos de Tesla, de Nikola Tesla, e é uma coisa que o homem contemporâneo até hoje não dominou. E no Antigo Egito, eles dominavam os Stargates, eles usavam, porque o Templo de Combo, ele era assim, altamente, eles trabalhavam energia eletromagnética do Combo. Entre as duas estátuas que ficam próximas, existem dois campos magnéticos, né, que a gente chama destrógeno e extrógeno, e levógeno. E os dois é assim, um em sentido horário e o outro no sentido anti-horário, criando assim um grande campo de distorce eletromagnético. Então, Einstein, ele defendeu que o espaço-tempo é curvo. Realmente ali, pela teoria de Nikola Tesla, ele tem uma intensidade de um distorce de campos eletromagnéticos pela diferença dos vórtices, bem compactados. Possivelmente, ali eles utilizaram a viagem do tempo, uma passagem multidimensional, alguma coisa ali eles fizeram. Quer dizer, isso é um conhecimento que não é humano.
Nós temos já provado, né, pela teoria da relatividade, que isso é provado, né, pela física, e nós não temos isso como ação prática. E não é só isso, não. Os contemporâneos, né, os colonizadores do Antigo Egito, eles trabalhavam com fenômenos naturais. Lá em Alexandria, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, tem lá no Fórum Romano, tem uma pedra que fica bem no centro. Ela é localizada num ponto que trabalha com o eco. Então, quando ia um palestrante, ele não precisava de microfone, ele não precisava de nada. Toda a plateia conseguia ouvir. Milhões de pessoas conseguiam ouvir aquilo que o palestrante estava falando, simplesmente porque ele estava em cima de uma pedra que era trabalhado o eco ali naquela pedra. E tinha uma estátua também de Tutemés IV, se eu não me engano, em Tebas, e a estátua gemia, porque quando a temperatura mudava, o vento passava pela pedra polida ali daquela estátua e gemia muito a estátua. Então, assim, são fenômenos que nós não dominamos hoje, com toda a tecnologia que a gente julga ter, né? E que no Antigo Egito isso era, assim, trabalhado naquela época, né? É verdade. Maravilha, né, Olha, Katia tudo Guerra? que você comentou, Alexandria não tivemos oportunidade, mas na próxima viagem agora nós iremos. Mas realmente ali é um ponto interessante, porque são dois tempos totalmente diferentes, né? E realmente tem essa energia bem interessante. Mas olha, fala pra gente um pouquinho, porque a Cris aborda muito sobre felinos e você também. Fale a ligação deles com o Antigo Egito. Nossa, foi uma ligação muito forte, porque os felinos, né, que são altamente evoluídos, eles são responsáveis, até hoje eles estão por aqui, porque eles são responsáveis pela vida, pela a parte genética. Eles deixaram isso muito forte no Antigo Egito, né, a parte genética, e não só a parte genética, como a parte da morfogenética, tá? Os campos mórficos são liderados pelos felinos. Isso eles não deixaram ficar nas mãos dos Anunnaki, tá? Isso é deles isso. Eles trabalham com nossos campos morfogenéticos, a genética e os campos morfogenéticos. O que são os campos morfogenéticos? É a memória genética. Tipo assim, nossa espécie. Todos vão nascer com orelhas, com nariz, com fígado, com coração. Então tem uma história, uma memória. Todos nós vamos nos alimentar disso. Vamos alimentar de carne, de frutas. Então, é uma memória que eles têm um certo controle através do cérebro que eles têm, das sinapses nervosas. Ou seja, as ligações nervosas do nosso corpo são ligadas pelos neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina, e pelas proteínas. Os Anunnaki, eles fazem o controle do nosso corpo através de um holograma ligado à proteína do sangue. E os felinos fazem através de uma proteína da sinapse, tá? De uma cadeia de proteínas que faz as nossas ligações. Tudo que a gente vai fazer está ligado ao nosso cérebro. Então, através da sinapse. Essa sinapse tem proteína também que os felinos têm esse controle. Tá? A vida e a morte, na verdade, estão com os felinos. E a presença deles no Antigo Egito foi tão forte, a hierarquia de genética dessa parte ficou tão registrada no Egito, que tudo no Egito passou a ser sírios, porque eles vieram de Sírios, né? Sírios A. Então, o que acontece? Sírios, o calendário do Antigo Egito tem base em Sírios. Interessante. Tá? O primeiro dia, porque a Sírios é aquela estrela muito brilhante do céu. E 70 dias ela fica sem aparecer. Então, o calendário do Egito tem o primeiro dia após a aparição de Sírios. Tá? E outra, Ramadã. O dia mais sagrado do Egito é Ramadã. Até hoje é preservado por causa, né, da ascensão ilíaca de Sírios. E vários outros eventos. Tá? Hermes Trismegisto, ele teve os conhecimentos, os ensinamentos, todos muito calcados na estrela Sírios. Tanto que até hoje os templos maçons, que trabalham muito com conhecimento hermético, os templos têm a estrela Sírios, tá? Num mosaico no centro. Eu não sei se são todos os templos, mas a maior parte tem, né?
Então, para vocês verem como que isso ficou muito forte, a presença de Sírios no Antigo Egito. A Câmara da Rainha, ela é ligada a Sírios, né? E a do rei é Órion, né? Então, você vê que são duas fontes, Órion e Sírios, né? Para você ver como que os felinos estiveram presentes mesmo no Antigo Egito. Nós temos muitas perguntas, viu, Anabel? Eu não posso enrolar. Anabel, verdade que houve adaptação morfológica e fisiológica para que seres extraterrestres vivessem no Egito em tempos remotos? Que tipo de adaptação que houve? A gente pensa que é muito fácil para um extraterrestre vir na Terra, né? Nós temos a gravidade, nós temos as órbitas, né? O eixo da Terra, nós temos a atmosfera, tudo muito diferente. Para uma criatura viver aqui na Terra, ela tem que ter aqueles blocos, né, de construção, que é na base de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, que são os blocos básicos de vida aqui no nosso planeta. Imagine que algumas criaturas que vêm habitar a Terra precisam de amônia ao invés de oxigênio, né? Então, sim, quando eles vieram para cá, vou falar em especial os seres de Sírios. Eles vieram de uma estrela 20 vezes mais quente e mais iluminada, que tem 2,5 vezes maior do que o Sol. Então, eles chegaram no Antigo Egito e chamaram o Antigo Egito de Terra do Quem. Tá? Isso está registrado lá. Porque o Egito era muito escuro para eles, né? Então, eles tiveram que fazer uma mudança que chama espectrografia, tá? Intensa no Egito. Os Anunnaki, segundo o Zacarias Sitchin, eles eram azulados, porque eles tinham cobre no sangue, para poder se protegerem de tempestades solares. E os sírios, o que eles fizeram? Além da adaptação orgânica, que isso não tem registrado, mas tem registrado a adaptação geológica do Egito. O Egito eles fizeram assim, um enriquecimento do solo, que foi chamado por Hermes Trismegisto, de recalibração planetária, tá? Do planeta Terra. Eles fizeram essa recalibração. Eles enriqueceram o solo do Antigo Egito de calcário, de alumínio, de basalto, de vários outros minerais, para poder refletir mais luz. Então, funciona como uma bola de bilhar, tá? Ejeta elétrons. Então, o Egito ficou mais luminoso por essa adaptação, tá? Você vê que as pirâmides, elas são revestidas por um material que é um raio-x infravermelho, avermelhado, para refletir a luz. E o calcário, ela é revestida com calcário altamente polido. Do alto, ela parece uma estrela aqui na Terra. Ela emite muito brilho, a grande pirâmide, tá? Então, isso porque para eles se adaptarem. Estranho, quando eu estive no Egito, eu achei assim que era tão luminoso que eu não conseguia ficar sem os óculos escuros. Eu senti assim uma diferença muito grande. Tanto que o Egito foi chamado de estado de pedra pelos geólogos, porque realmente reflete muita luz, né? Então, eu creio que tenha sido essa adaptação que fizeram, porque isso está registrado por Hermes Trismegisto. Olha que interessante. Bem, já que você falou sobre a Grande Pirâmide, fale pra gente como foi construída a Pirâmide de Quéops. Isso aí gera uma polêmica. Eu vou falar sobre a minha opinião e sobre o que está escrito no livro de Thoth, porque o livro de Thoth diz que havia um segredo de grande construção através de um pó chamado Mirfiques, tá? E foi aquilo que eu também escrevi no meu livro Ouro de Ofir, um minério que é o ouro monatômico. Gente, esse ouro não é o ouro que a gente conhece, não é o ouro amarelado, é um ouro esbranquiçado. E esse ouro, ele é rico em elementos de transição, aqueles elementos que estão no meio da tabela periódica, irídio, rutênio e tal. E esse ouro, ele tem uma propriedade de fazer levitar, porque ele tem spins, altos spins. Então, isso para que eu vou passar mais ou menos resumido, né? Quando ele sofre um processo de aquecimento e resfriamento, esses elétrons, eles ficam correlacionados e faz esse pó desfragmentar, quebrar. E esse pó, quando ele quebra, ele perde o peso dele de 56%. E como ele é ótimo condutor, tudo que encosta nesse pó levita. Olha que interessante. Tá? Então, você vê que a Grande Pirâmide, a de Quéops,
ela tem quantos de altura? Ela equivale a um edifício de 50 andares, né? 147 metros, se eu não me engano. Imagina os blocos pesando toneladas, como que eles iam, como eles eram levantados à altura. E olha que não tem registro de ossadas nas câmaras da pirâmide. Então, pelo que eu sei, foi assim, registro zero de acidente de trabalho. E eles faziam isso através dessa levitação de pedras pesando toneladas, eles encaixavam perfeitamente as pedras ali. E se parece que eu vi também num outro material que teve um auxílio de um coral de 1000 vozes. Porque o som o som ajudava a aumentar o poder desse minério. Né? Que interessante. Bom, pessoal, você está curtindo, né? Estamos aqui com a Anabel Sampaio, escritora, egiptóloga, trazendo esse conhecimento super novo para todos nós, né, Kátia? Sobre o Antigo Egito, os ETs ou os humanos? Agora, eu tenho uma pergunta que não quero calar, né? Segundo o paranormal Edgar Cayce, né? Edgar Cayce é muito conhecido como paranormal, né? Sim. É verdade que no futuro os polos magnéticos da Terra sofrerão uma inversão, provocando cataclismas de proporções devastadoras? Você afirmou aí em seu livro que as pirâmides poderiam evitar isto. Explica aí, Anabel. Pois é. Os cientistas já estão constatando. Penso que pode ser devido às geleiras, com um grande volume de água está contrabalanceando. O fato é que isso é apocalíptico em várias projeções. Eu falei das pirâmides, porque as pirâmides, elas funcionam como se fossem balões, tá? São balões, imagina assim, o balão, ele está, quando ele vai, para equilibrar, você põe um respirômetro, você solta mais gás aqui, para poder controlar. De fato, a pirâmide funciona assim. Nikola Tesla, né, ele projetou uma bobina trifásica, tá? Bem semelhante à Grande Pirâmide, que retira a energia suja da Terra e troca por energia limpa. Tem várias explicações para as pirâmides, mas uma delas é isso. Você vê que várias pirâmides ao redor do mundo, várias. E elas, na verdade, elas trabalham a energia magnética do mundo. Só que elas se tornaram obsoletas. E há um desvio cardeais, elas não são muito mais localizadas nos cardeais. Daí vai entrar, na minha opinião, são os tokamaks. São umas câmeras toroidal, sabe? De manusear campos magnéticos. É um pouco difícil eu explicar isso, tá? Mas como se a pirâmide, ela aumenta o campo magnético naquele local. Quando os polos eles vão inverter, o que vai acontecer? A Terra vai perder o campo magnético dela, vai zerar, ela vai chegar a um ponto zero, onde os aviões vão cair, né? A gente vai perder tudo isso. E a pirâmide, ela mantém esse campo magnético, né? Espalhado. O tokamak substituir as pirâmides. Eu já tentei achar uma equipe, gente que entenda disso, para a gente poder fazer um grupo, fazer um debate a respeito, porque eu não sou física, eu não sou matemática, tá? Onde que estão essas tokamaks? Estão aparecendo nos agroglifos. Interessante, hein? Tá, estão aparecendo. Parece que alguém está preocupado com essa inversão do polo, está nos ensinando como que a gente pode evitar que isso aconteça. Sim. E eu já analisei vários agroglifos. Todos eles são os desenhos e as explicações dos tokamaks, tá? Então, seria o que poderia salvar o planeta? Construção de tokamaks gigantescos nas linhas lei, nos vórtices da Terra, para poder gerar uma energia magnética artificial, tá? Que era das funções das pirâmides foi essa. De tentar segurar. Anabel, antes de fazer a próxima pergunta, porque nós queremos saber sobre os templos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com o programa Enigmas e eu já volto com uma pergunta para Anabel Sampaio. Bem, para que serviram os templos do Antigo Egito? Que são fascinantes. Pois é, os templos, eles serviam como casa da vida. Eles eram verdadeiras universidades, tá? O iniciado, ele passava em média 22 a 25 anos dentro dos templos, tá? Então, eles passavam uma vida inteira. E você sabe que para o vestibular, né, para entrar nesses templos, era a análise das vidas passadas. Tá? Que interessante. E era uma análise da energia vital também. Então, ele só ingressava nos templos, né, para 25 anos de estudo, se ele passasse nessas duas análises. E ele ia, cada templo era uma, tipo assim, um trabalhava energia vital. O templo de Karnak trabalhava a telepatia. Dentro desse templo, eles não podiam se comunicar nem por escrita e nem por fala. Era só por telepatia. Olha que legal, hein? Tá? Então, cada templo. O templo de Kombon, ele trabalhava o medo da morte. Os iniciados eram jogados naqueles poços com crocodilo. Então, eles tinham que aprender a lidar com o medo da morte. E outros também. Tinha um que trabalhava com a energia vital e com a Kundalini. Então, até sexo eles praticavam, né? Porque a Kundalini ela vem, é uma energia sexual. Cada templo era uma coisa que eles faziam, né? E os templos também serviam de hospitais e de bibliotecas. Moravam-se milhares de pessoas ali. Era um movimento enorme. E ali eles tinham conhecimento também de medicina, de engenharia, de tudo ali, sabe? Então, assim, os templos foram muito importantes. E o iniciado saía ali, ele tinha o símbolo da cabeça de chacal. Por isso que a gente vê algumas figurinhas que tem a cabeça de chacal, né? E segundo Blavatsky, esses templos tiveram como, assim, foi uma cópia da escola iniciática de Nakal, de Atlântida, tá? Então, eram muito bem estruturados os templos. Agora uma pergunta que não quer calar. Vou te pegar, Anabel, vou te pegar. Quais evidências que o faraó Akhenaton, né, pertenceu à espécie Homo capense? Porque ele era cabeçudinho também, né? Bem cabelo alongado. Conta, então, Anabel. Pois é, existem provas, né, que Akhenaton foi um Homo capense. A múmia de Akhenaton é a KV55, que serve é um objeto de estudo assim, riquíssimo para a Universidade do Cairo, né? Vamos primeiro para como que ele era. Até na estátua lá do Museu do Cairo tem Akhenaton, uma estátua grande dele, né? Com os lábios fartos, com os olhos saltados, porque ele tinha um ceratocome, que era um espessamento da córnea. Ele tinha assim, um aspecto de androginia, a barriga mais abaulada, tinha os membros atrofiados. Por quê? Os Homo capenses são assim, né? Eles são mais atrofiados por eles virem do subterrâneo. Então, alguns estão aqui em cima, já se adaptaram, mas os que estão lá embaixo não têm ação da gravidade, então eles atrofiam os membros. E o Akhenaton tinha o crânio alongado, com duas placas parietais e uma outra placa intermediando as placas do crânio dele, né?
E pelo estudo da múmia KV55, pela Universidade do Cairo, eles estavam estudando, quando eu fui lá, há 7 anos eles estavam estudando essa múmia. Foi comprovado que o tecido ósseo da múmia do Akhenaton totalmente diferente do humano. Olha que tá? interessante. Eu até fotografei, tem no meu livro A Conspiração Anunnaki, a foto dos 2 tecidos. Ele era muito alto, né? Ele era muito alto? Ele era alto, mas ele era assim, atrofiado. Ele tinha fenda palatina, ele tinha lábio 1,80, 1,90, por aí. Dentro era mediano, né? Considerando. E também foi encontrada uma enzima, que agora eu não me lembro o nome da enzima direito, mas foi encontrada no crânio dele, que era uma capacidade do osso se alongar. Você já viu isso? Então, a equipe lá do Cairo, eles falaram que aquele cérebro, o neocórtex do Akhenaton, né, que é responsável pela parte cognitiva, pela inteligência, né, tinha a propriedade de aumentar mesmo na fase adulta. Interessante, hein? Então, quer dizer, isso já é constatado, isso já é documentado. Não estou falando, acho que ele era. Não, eu estou falando que realmente Akhenaton e outros faraós. Que maravilha. Muito Pessoal, uma informação inédita, né? Porque ninguém até hoje trouxe informação aqui no livro. Verdade. Pois é. Bom. O livro de Êxodo começou no Antigo Egito, né? O monoteísmo, a crença por um único Deus, teve início lá. Como isso aconteceu? Embora tenha alguma coisa de Akhenaton aí envolvido, não tem? Tem, porque o Akhenaton, que foi um faraó da 18ª dinastia, governou por 16 anos, e assim, ele governou com ferro e fogo, né, o Antigo Egito, porque ele queria implantar o monoteísmo de todo jeito ali, e o Antigo Egito tinha muitos deuses, então foi assim, foi uma revolução. Foi uma revolução, na verdade, né? Foi considerado um péssimo faraó, né, por causa disso. E assim, eu vou falar uma coisa que eu tenho que falar, porque o monoteísmo, ele foi embasado, o monoteísmo que é a adoração de um único Deus, tá? E o monoteísmo, ele foi pelo deus Atom. E o deus Atom, gente, o que era? Era o deus Ra com um disco solar, que era um dispositivo que controlava o clima. Então, as cheias do Nilo, eles eram controlados por esse dispositivo que tinha ouro e prata, e na verdade, um protótipo do HAARP que a gente tem hoje no Arizona. Nossa, tá? Era um dispositivo. Moisés, por algum motivo, Moisés tinha muitos dispositivos. Por isso que fala que ele abriu o mar, que ele fazia milagres, que ele fazia. Porque ele tinha muita tecnologia. E esse disco estava nas mãos de Moisés. Tá? Então, aquela hora que ele foi negociar com Deus a libertação dos escravos, ele foi negociar a entrega do disco solar. Tá? O disco solar aparece em vários, em várias culturas, em várias religiões, aparece o disco solar. Tá? Então, o disco solar, o Atom, nada era do que um dispositivo que tinha poder na região do Nilo. Porque quando tinha cheia, o Nilo tinha fartura, né, de plantações e tudo isso. E Akhenaton, ele... Até hoje. Até hoje. Né? Até hoje, as cheias do Nilo dependem. Sim, depende do sol. Bom, você referiu no seu livro como a esfinge sendo o jardim do Éden. Como isso ocorreu, no seu ponto de vista? Olha, eu falei no começo que os felinos, eles representam toda a hierarquia de genética. Todos os lugares do planeta, não estou falando nem só do Antigo Egito, que tem uma estátua de felino, indica que ali teve um trabalho muito sério, um passado muito remoto, sobre genética. Tá? Quem comanda os laboratórios de fenótipos do universo são os felinos. Eles têm uma hierarquia alta de genética. Você vê que a esfinge é um leão, né? Com a cabeça. Então, ali, na pata dianteira da esfinge, foi um dos jardins do Éden. Eu penso comigo que foram 3 jardins do Éden. Foi um na Mesopotâmia, um no Antigo Egito, com a migração, inclusive, de Enki, porque Enki e Nir-Sag, que foi a deusa Ísis,
Eles vieram, quando eles brigaram com o Enlil, lá da Mesopotâmia, da civilização da Suméria, eles migraram para onde? Para o Antigo Egito. E Nirsosag, ela era uma geneticista. Ela era esposa e irmã de Enki. E eles montaram na esfinge, porque a esfinge é muito mais antiga, inclusive Edgar Cayce, que é muito mais antiga do que a gente possa supor. Eles montaram ali um laboratório de genética. Tanto que tem uma inscrição antiga dizendo, mostrando um faraó, né, fazendo uma oferenda em frente de uma construção muito grande da esfinge. Então, eles acham que a esfinge eles estão escavando agora. Realmente existe uma construção gigantesca no subterrâneo da Olha que interessante. E também tem o egiptólogo, o Zahi Hawass, da equipe do Zahi Hawass, que eu tive a oportunidade, tive a sorte de poder acompanhar um pouquinho, né, essa equipe. Eles encontraram as placas de Nefer, né, que são placas que têm 18 mil anos, tá? Que tem os cruzamentos genéticos da população. O Egito ainda não se manifestou a respeito dessas placas, tá? O Egito anda muito fechado em relação às informações, às escavações, tudo isso. A gente fica sabendo de algumas coisas. E eles têm essas placas de Éfer nas mãos, vai mexer que vai mexer, né? com religião, mexer com ciência, vai mexer com tudo, né? Não vamos longe, porque a Globo fez agora, né, vários capítulos sobre... E até mostraram, né, do rei, abriram novamente a tumba de Ramsés. Então, é uma das que a gente pode visitar novamente, porque ela ficou fechada há mais de 20 anos, né? E outras escavações. Muito bem dito. E assim, só uma coisa, os crânios de Paracas, né, aquela região ali, também foi um jardim do Éden ali, tá? Também porque o homem sofreu hibridações, né? E eu defendo no meu livro Operação Rhesus que existem outras espécies humanas, que o Homo capensis, Homo saboiensis, Homo cumaras. Aqui mesmo no nosso planeta. Sim, no nosso planeta. Você vê que só os oceanos, eles ocupam mais de 70% do nosso planeta. Sim. E a biodiversidade dos oceanos, que é conhecida, apenas 1%. Tá? E eu não estou falando nem dos desertos, deserto de Gobi, que consiste num mistério, né, ali do deserto de Gobi. Outros desertos, cavernas que a gente não consegue atingir. Então, existem seres humanos também, tá? Que são primos e irmãos do homem, tá? Vivendo em vários outros. Eles deixaram para nós, sabe o quê? A superfície da Terra, que é a mais perigosa, a mais sujeita às intempéries da natureza. Se cair um asteroide, nós que vamos morrer, né? É verdade. Né? A mais perigosa, né? Sim. Bem, essa pergunta é um privilégio. Pelo menos para mim, de forma pessoal mesmo. Quem foi Cleópatra? Então, eu vou assim, procurar não repetir muito dos livros, né? O que foi Cleópatra, que ela governou em 69, né? Antes de Cristo. Mas eu vou falar várias, né? Mas essa em especial que eu vou citar... Isso. Ela foi uma radiestesista, ela foi médica, mestra, tá? E ela trabalhou muito com radiônica, com radiestesia. E ela curava através do plasma sanguíneo. O plasma, ela tinha uma forma de curar que era uma relação da frequência oscilatória da Terra com o plasma sanguíneo. Nossa, que interessante. Sabe? Então, é uma medicina que foge muito da medicina que a gente tem hoje. Tá? Para vocês terem ideia, não só o plasma, que ela curava através do plasma e prevenia doenças. Ela fazia um balanceamento entre os dois, a frequência da Terra e o plasma, e ela detectava a doença no início. Não só isso, os hemisférios cerebrais. Tá? Os hemisférios cerebrais. Você vê que os faraós, alguns, eles usavam os braços. Assim, né? O que quer dizer isso? Que os hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, estavam em perfeito equilíbrio. Hoje em dia, os nossos hemisférios são, inclusive, é considerado normal hoje, né? Que um hemisfério seja descompensado em relação ao outro, né? E um que tenta roubar neurônio, né, do outro, né? E a gente vai no médico, o que eles receitam? Os medicamentos de faixa preta pra gente, não quer saber, né? E antigamente, no Antigo Egito, a medicina era tão avançada que eles se preocupavam muito com essa, né, com
o equiparamento, com a semelhança dos dois hemisférios. E também não só isso, sons, os alabastros do Antigo Egito, né? Eles curavam através da percussão de sons, de vasos de alabastro, curavam as doenças através disso, né? Maravilha. Então era uma medicina que foge ao entendimento. Tanto que os compêndios, né, de medicina que nós utilizamos hoje vêm do Antigo Egito, né? Sem dúvida. Mas eu sei que nós estamos nos nossos momentos finais, mas eu preciso fazer essa pergunta antes de encerrar o nosso programa. Anabel, os deuses eram ETs, como você deixa bem claro. E eles vão voltar quando? Essa pergunta eu fiz para o Eric Von Däniken e faço para outra sumidade aqui, que é Anabel Porque Sampaio. existem escritas, né? Existem escritas que afirmam que esses deuses vêm temporariamente. Eles vêm a cada ciclo, né, da Terra, né? Então, eles prometem voltar para a cada ciclo, eles reaparecem, né? E tem assim, uma figura muito curiosa, que é uma figura bíblica, que é Melquisedeque. Tá? Melquisedeque é uma das figuras que sempre aparece quando a humanidade precisa. Após o dilúvio ele veio, e é uma figura, há uma grande especulação em torno dele, né? Ele está para voltar, então. Sim, nós estamos no final de ciclo, né? Então, É também esses evidente deuses vão algo, vir, né? Sim. Que precisa de algo. Eu gostaria que você deixasse seus contatos, nós vamos aproveitar e mostrar as obras também, né, Cris? Sem dúvida nenhuma, com muita honra aqui, ó. Suas redes sociais, Anabel, por favor. Me sigam no Instagram, que é Anabel Sampaio, Anabel com 2 N, Sampaio, _ Urayter, tá? Vocês podem encontrar meus livros nas livrarias Cultura. No Rio Grande do Sul já estão chegando nas livrarias o livro físico, tá? Se você chegar numa livraria Cultura e não tiver, só ir lá para o vendedor e encomendar. Em 2 dias o livro já estará lá. As livrarias Cultura, Saraiva, né? Os distribuidores da Vitrola e em todas as livrarias. Portugal também, tá? Está sendo muito vendido um dos meus livros pela Bertrand, tá? E é isso. Aí, Facebook, Anabel Sampaio. Muito bom. Vamos tirar um close aqui Por dos livros, favor, produção? aqui um deles, que é maravilhoso. E esse aqui também, o Ouro de Ofir, Que é a né? respeito do minério que construiu as grandes Pirâmides. pirâmides. E que foi o minério responsável pelo... Do Egito. Muito bem. Bom, gente, no Enigmas é assim, Kátia Gaia. www.programenigmas.com.br, também o nosso canal no YouTube, para que vocês acompanhem todos os outros programas, né? Estão lá, fique à vontade. Cris de Pascoal no Facebook, Kátia de Gaia também no Facebook, Instagram, a página do programa Enigmas no O Facebook. Cão TV também, né, Kátia Gaia? Isso! Temos aí o Cão YouTube. TV, 1.350 vídeos, 4 milhões de acessos por mês. Contamos com você lá. Porque no Enigmas, pessoal, e com a Anabel é assim, espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. Nós te aguardamos aqui até a próxima semana. Gratidão, Anabel. Gratidão. Honra Eu enorme que estar agradeço contigo. Espero que em pela 2018 você oportunidade. possa voltar, nos brindar Deus com quiser. tanto conhecimento. Sim. Muito Eu obrigada. agradeço. Um abraço. Gratidão a todos. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada. Tchau.